Bom dia. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo de número 15. Estamos avançando no livro de Marcos. Estamos nas partes finais já. Marcos capítulo 15, nós leremos do versículo 1 até o versículo 15. Nós estamos dando a versão Nova Almeida atualizada, e se você quiser acompanhar na mesma tradução, ajeite o seu aparelho ou compartilhe a Bíblia com alguém do lado. Diz assim a palavra do Senhor para nós nessa manhã. Logo pela manhã, os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou: "Você é o rei dos judeus?" Jesus respondeu: "O Senhor está dizendo isso." E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos tornou a perguntar: "Você não vai responder nada? Veja quantas acusações fazem contra você." Jesus, porém, não disse mais nada, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, aquele que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, preso com rebeldes, os quais, em um tumulto, haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que Pilatos lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: "Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus?" Pois ele bem percebia que era por inveja que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse, de preferência, Barrabás. E Pilatos lhe perguntou: "O que então vocês querem que eu faça com este a quem vocês chamam de rei dos judeus?" E eles gritaram: "Crucifique-o!" Mas Pilatos lhes disse: "Que mal fez esse homem?" Porém eles gritavam cada vez mais: "Crucifique-o!" Então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhe soltou Barrabás. E depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Pai, nós rogamos a Ti, Senhor, pela Tua misericórdia e graça. O Senhor que nos fez, que nos formou, que nos criou, que conhece as nossas necessidades, que conhece o nosso coração, a nossa mente, sabe o que nós estamos pensando agora. Nós suplicamos a Ti, Senhor, pela Tua graça, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Fale conosco nessa manhã. Alimente a nossa alma, o nosso coração. Trabalhe a nossa mente, a nossa emoção, a nossa sede espiritual, Senhor. Sacie. Alimente o Seu povo, Senhor, nessa manhã, para a glória do Teu santo nome. E apesar de mim, que o Senhor me use para isso, para falar comigo e falar com os meus irmãos, para que nós possamos responder a Sua palavra, como já foi dito aqui, Senhor. Trabalhe em nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos os dias nós recebemos uma quantidade enorme de informação, imensa, imensa. É celular, é televisão, redes sociais, mensagens,
vídeos, notícias, enfim. Em 2008, um estudo da Universidade de Califórnia estimava que uma pessoa nos Estados Unidos era exposta ao equivalente a cerca de 100 mil palavras de informações por dia. Eu não me recordo exatamente a pesquisa e confesso que não consegui encontrá-la, mas houve uma pesquisa, se não me engano, que nós recebemos hoje em um dia, o que no século anterior recebia em um ano de informação. É muita informação que você recebe, muito. É muito estímulo, muita coisa, e hoje nós sabemos como isso funciona. Você pega o celular, para ver uma coisa, talvez para responder alguém, talvez o seu celular nem está tocando, e você fala assim, vai que alguém mandou uma mensagem urgente, eu não sei, né? E eu não vi. Então você pega o seu celular e aí você vai ver uma coisa, quando você vai ver, em poucos minutos você já ficou sabendo de uma guerra que está acontecendo em algum lugar, de uma decisão política, de um acidente que aconteceu, do resultado do jogo, da vida de alguém que você nem conhece, nem sabia que existia, mas agora você sabe, de alguma discussão que começou na internet, o novo assunto teológico a ser discutido por aí, enfim. Mas existe uma coisa interessante diante desse monte de notícia, é que quando você recebe uma notícia, de alguma maneira você responde a ela. Você sempre irá responder a uma notícia. Você vê uma notícia e fica feliz, e essa é a sua resposta, felicidade. Ou você fica preocupado, ou você fica com raiva, você se ira, ou você comenta, ou você faz como eu, que vê muitas coisas na internet e encaminha para sua esposa, né? E ela não vê. E que pena que ela não tem o mesmo humor apurado como o meu. Você comenta com alguém, mas você responde a uma notícia. Talvez você desligue o seu celular, ou desligue a sua televisão, ou troque de canal, enfim. Mas mesmo isso, também é uma resposta. Mesmo que você só ignore aquele Reels e passe para o próximo, ainda assim isso é uma resposta. Você está respondendo, isso não me interessa. Essa é a sua resposta. Jesus está sendo apresentado, está sendo entregue diante de muitas pessoas aqui. Muitas pessoas estão sabendo de Jesus aqui. E eu quero olhar com os irmãos essa manhã, como eles respondem a Jesus. Logo pela manhã, os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos, e os escribas de todo o sinédrio, e amarraram Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos, logo pela manhã. A cena é uma continuação, lembram-se de semana passada, onde nós vimos que no versículo 53 até o 72, acontece do 53 a 66, o julgamento de Jesus, e simultaneamente ao julgamento de Jesus está acontecendo a negação de Pedro, do 66 ao 72. Ou seja, esses versículos finais do capítulo 14, acontece ali o julgamento, digamos que o julgamento religioso de Jesus, e Marcos apresenta eles. Mas você percebe que logo pela manhã continua essa cena, e é logo, essa decisão é rápida. Isso é interessante porque, se não me engano, havia uma lei ou algo nesse sentido, de que um julgamento ele deveria só ser cumprido, aplicado, depois de 24 horas da decisão. Mas aqui o processo todo dura 3 horas, entre o julgamento e a morte de Jesus. Percebe que é logo a decisão, a ação precisa ser rápida, e isso porque o objetivo não é, como nós já vimos, investigar a verdade. Eles já tinham uma decisão tomada acerca de Jesus, eles já sabiam o que queriam de Jesus, mas eles precisavam formalizar a condenação de Jesus, que já tinha sido decidida por eles. Então o sinédrio, os líderes religiosos, que já decidiram que Jesus merece a morte, Jesus merece morrer, mas eles têm um problema na frente deles, diante deles, porque eles precisam de uma acusação que faça sentido diante de Pilatos, o líder político, o líder civil. E quem é Pilatos? Pôncio Pilatos foi o governador romano da Judéia. Ele era como um representante de Roma ali,
E a sua principal responsabilidade era manter a ordem naquela região, era administrar a justiça naquele lugar, Essa era a sua função, era garantir os interesses da justiça segundo o padrão do império, inclusive a cobrança de tributos, de impostos. Por isso, porque essa era a função de Pilatos, ele tinha autoridade para aplicar uma pena de morte sobre alguém. E isso explica por que Jesus, depois de ser condenado pelo Sinédrio, ele é levado até Pilatos. Porque o Sinédrio não pode executar Jesus à morte. Qual que é a condenação dele? Foi dita no final do capítulo anterior, a morte. Mas o Sinédrio não tem essa autoridade. Eles não podem fazer isso. Então eles precisam levar para quem tem essa autoridade, para Pilatos. E Pilatos é esse que tem essa autoridade. Pilatos é interessante porque ele ocupa um lugar muito interessante na história. Ele foi a autoridade romana na qual Jesus Cristo foi condenado à crucificação. E a posição dele ganhou tanta notoriedade, só para que você entenda o que eu estou querendo dizer com isso, porque ser o governador da Judéia não era lá uma coisa assim muito desejada, sabe? Assim, não era tipo, os governantes disputavam quem que vai ficar na Judéia. Não, eu quero ficar. Assim, é um povo que dá trabalho. Os judeus é cheio de leis, de regra, de coisinha, e dá muito trabalho esse povo aqui. E ele ficou lá durante, se não me engano, 11 anos. Então, é sinal que ele não era lá também um grande governador, porque deixaram ele lá durante esse tempo todo. Ou ele era alguém habilidoso para lidar com esse tipo de gente. O ponto é que Pilatos, embora socialmente não fosse tão bem visto assim, ele acabou se tornando muito conhecido, ao ponto que você conhece a história dele. Nós estamos falando dele aqui agora. Ele se tornou tão ligado a esse acontecimento da crucificação de Jesus, que mesmo séculos depois, nós estamos falando dele. Não só isso, Pilatos é a quem nós referimos como a autoridade que condenou Jesus à morte no credo apostólico. Quando nós proclamamos o credo apostólico, confessamos a nossa fé, creio em Deus Pai, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, não é isso? Aí chega a parte daqui, padeceu sob Pôncio Pilatos. Nós dirigimos a ele a autoridade da condenação de Jesus. E Jesus é levado a esse Pilatos, e é interessante que para fazer isso eles amarraram, eles levaram e eles entregaram. 3 verbos aqui: amarraram, levaram e entregaram. E o verbo entregar aqui, ele aparece repetidamente na história da paixão. E quando eu falo história da paixão, para quem talvez não está acostumado com essa linguagem, a linguagem paixão não quer dizer assim, Deus emocionado, Jesus assim, apaixonado. Não tem a ver com isso. A palavra paixão tem a ver com o sofrimento de Jesus, que começa ali a partir do capítulo 11, quando ele entra em Jerusalém, certo? E ali você começa ali os últimos momentos para o início da paixão no capítulo 12, até onde nós estamos agora, no capítulo 15. E dentro desses últimos momentos, desses momentos finais da história de Jesus, o que você percebe é que essa palavra entregar, ela aparece algumas vezes, porque Judas entrega Jesus, certo? Não só Judas, mas os líderes entregaram Jesus a Pilatos, e Pilatos entregará Jesus para ser crucificado, como nós lemos aqui. E Jesus vai sendo entregue de um para outro, percebe? Parece que Jesus vai sendo levado, como se Jesus não tivesse autoridade alguma, mas Marcos já deixou claro para nós, desde o início, de que isso acontece exatamente dentro daquilo que está nos planos, no propósito de Deus. Deus está conduzindo a história. E você vê, Jesus armou todo o esquema, o lugar para a ceia. Todo o processo é conduzido pelo Senhor. Então, embora pareça que todos estejam controlando o destino de Jesus, que a vida de Jesus está nas mãos de Judas, a vida de Jesus está na mão do Sinédrio, que a vida de Jesus está na mão de Pilatos, a verdade, como Jesus como é relatado, se não me engano, em João, é que você só tem autoridade porque ele foi dada. Só por isso. Jesus está conduzindo todas as coisas, todos estão cumprindo aquilo que é o propósito de Jesus e que ele já havia profetizado e anunciado. Então, Jesus é levado, segundo o propósito de Deus, para Pilatos. E Pilatos perguntou: você é o rei dos judeus? E Jesus respondeu: o Senhor está dizendo isso. E aqui aparece pela primeira vez no capítulo a expressão que vai dominar, vai conduzir toda a narrativa: Rei
dos judeus. Rei dos judeus aparece na pergunta de Pilatos, do capítulo 2, aliás, no versículo 2. Aparece através de Pilatos novamente no versículo 9. No versículo 12, a expressão rei dos judeus aparece de novo. No versículo 18, os soldados chacotam esse título de rei dos judeus, de rei. No versículo 26, a inscrição na placa, na acusação de Jesus é rei dos judeus. E no versículo 32 desse capítulo, Cristo é chamado de Cristo, rei de Israel. Então, uma grande ênfase aqui nesse título. Jesus está sendo apresentado como o rei. Ele está sendo apresentado aqui como o rei. Ou seja, Marcos ele estrutura a narrativa da crucificação em torno desse título, Jesus, rei dos judeus. E é interessante essa pergunta, porque até então, parece que esse não era o assunto, não é? No julgamento religioso, no capítulo anterior, a questão central era: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Você é o que se diz Messias, o Cristo? E a resposta é: eu sou. Jesus diz: eu sou. Então ele é condenado à morte por blasfêmia, por se dizer Deus. Mas agora, diante do governador romano, a pergunta muda. A pergunta passa a ser: você é o rei dos judeus? A acusação religiosa de Messias, de Cristo, é traduzida agora para uma linguagem política, de rei. Isso porque para Roma, a questão da blasfêmia, ou algo nesse sentido, para Roma não interessa, não. Ele disse que ele é o Messias, aí o que tem? Imagina Pilatos falando assim: daí, julga aí vocês com a lei de vocês, eu não tenho nada com isso. A mim não implica nada isso. Mas agora, o Sinédrio que não tem essa autoridade para executar a morte de Jesus, precisa convencer Pilatos de que Jesus é um problema não só para a religião, mas para o governo de Roma. Então, apresentar Jesus como rei dos judeus é apresentar o perigo de uma revolta, de uma sedição, de um levante popular contra a autoridade legal ou o governo romano. Então você está dizendo que você é rei? E isso coloca um pouco mais de problemas para a cabeça de Pilatos. E a pergunta de Pilatos, alguns vão dizer que é como se ele estivesse fazendo uma afirmação, como se tivesse um não é no final, sabe? Tipo assim: Pilatos falando para Jesus: você é o rei dos judeus, não é? Como se fosse uma afirmação, uma pergunta com uma afirmativa no meio ali. E a resposta de Jesus pode ter dois significados aqui. É interessante porque, de imediato, normalmente nós pensamos na resposta de Jesus como dizendo assim: não sou eu que estou dizendo, é você que está dizendo. Como se Jesus estivesse fugindo da resposta, não é isso? Mas é interessante porque é preferido pela maioria dos estudiosos das línguas originais, que não é o meu caso, um estudioso da língua original. Mas é sugerido pela maioria de que Jesus não está fazendo uma fuga da resposta, ou como se estivesse negando essa afirmação. Jesus está dizendo assim: você está dizendo isso, e isso é muito sério. É como se Jesus estivesse dizendo assim: essa pergunta sua é uma pergunta muito boa, e você está lidando com uma coisa muito importante. É bom que você faça essa pergunta, mas leve em conta o que exige caso a resposta seja sim. Então, Jesus não está fugindo aqui da verdade, como ele afirmou muito firmemente no julgamento anterior. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. E é algo interessante a se mencionar, irmãos, é que Marcos, ele parece ocultar uma série de coisas. Tem alguns movimentos em que manda-se para um, manda-se para outro, sabe? Mas Marcos oculta muito da conversa, do diálogo com Pilatos, ele encurta tudo. Parece que Marcos não está interessado em explicar exatamente como foi os detalhes do julgamento, como outros autores quiseram. Mas ele está preocupado em mostrar essa maneira de lidar com Jesus. Porque os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, e houve muita coisa a ser dita aqui, das quais Marcos não revela. Então Pilatos tornou a perguntar: você não vai responder nada? Veja quantas acusações fazem contra você. E Jesus, porém,
não disse mais nada, a ponto de Pilatos muito se admirar. O silêncio de Jesus aqui, meus irmãos, nos remete, nos lembra da profecia de Isaías 53. Do texto que diz: como o cordeiro foi levado ao matadouro, ele não abriu a sua boca, como ovelha muda. A palavra de Deus, profetizada há 750 anos antes de Cristo, está sendo cumprida aqui. Mas esse silêncio de Jesus, meus irmãos, é de fato também um estado incomum diante de um momento como esse. Não é normal isso. A pergunta de Pilatos é do tipo assim: mas Jesus, se você não começar a se defender, se você não começar a agir, você vai ser condenado. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? E isso não te preocupa? E você não reage? Você não vai fazer nada? Você está vendo que estão te acusando de muitas coisas e eu posso condená-lo à morte. Mas o silêncio de Jesus, meus irmãos, não é uma incapacidade de se defender. Jesus mostrou-se muito habilidoso para isso. Nós vimos isso desde o momento em que ele entra no templo, e vez após vez as pessoas começam a questionar Jesus, a tentar pegar Jesus em alguma falta. Ele sabe lidar com as questões, com os problemas. Então, o silêncio de Jesus aqui não é uma incapacidade de se defender. Ele poderia responder muito bem, de modo que todos ficariam admirados por razões diferentes. Mas intencionalmente Jesus não responde nada, ao ponto de Pilatos ficar admirado. Sabe, parece que esse homem não tem medo da morte, não tem medo da condenação. O texto não diz exatamente a origem, a razão da admiração, mas talvez pela dificuldade a indiferença em relação à morte. O ponto é que, desde o início do texto de Marcos vem mostrando como as pessoas ficam admiradas por Jesus. Lá no capítulo 1, se não me engano, no versículo 28, Jesus ensina e as pessoas ficam admiradas, porque ele ensina como quem tem autoridade. As pessoas estão constantemente admiradas, mas para Marcos, a admiração não implica uma resposta positiva a Jesus necessariamente. Muitos deles ficam admirados, mas a vida deles segue. É quase tipo, interessante, mas ele volta para a sua vida. Então Marcos começa a dar um pouco mais de contexto para esse cenário que está acontecendo. Ele diz: ora, no versículo 6, por ocasião da festa era costume soltar ao povo um dos presos, aquele que eles pedissem. E havia um homem chamado Barrabás, preso com rebeldes, os quais em um tumulto havia cometido homicídio. Marcos lembra desse costume de soltar um dos presos por ocasião da Páscoa, ou seja, por ocasião do livramento da prisão do Egito. Tinha-se esse costume de soltar um preso por conta da celebração da Páscoa. E aqui existe um preso chamado Barrabás. Barrabás entra nessa história. Ele não fala nada, ele só está ali. Mas Marcos dá um pouco de contexto para nós sabermos quem é Barrabás. Marcos faz questão de descrevê-lo. E ele não diz apenas: havia um preso chamado Barrabás e só. Ele diz que Barrabás estava envolvido com homens rebeldes. E que esse Barrabás, junto com outros homens, participaram de uma revolta, de um tumulto, e ele cometeu homicídio, assassinato. Em outras palavras, ele era um criminoso. Ele deveria estar preso. Então aqui está um homem preso, que deveria de fato estar preso. Um criminoso de fato. E o versículo 8 vai dizer que, vindo a multidão, começou a pedir que Pilatos lhe fizesse como de costume, como esse costume de soltar um preso por ocasião da festa. E aí, meus irmãos, o texto não dá tantos detalhes, mas me parece aqui que Pilatos lhe respondeu dizendo: vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Parece que Pilatos vê com uma oportunidade, sabe, tipo assim, parece que Pilatos entende o seguinte: o Sinédrio não gosta de Jesus. Eu já percebi que não gosta de Jesus. A gente vai perceber lá no versículo 10, aliás, lá no versículo 10, que nós não lemos ainda, ele vai perceber que Pilatos saca, né? Olha eu, muita vontade, desculpe. Paulista que é em mim, de vez em quando, sai.
Mas o Pilatos, ele percebe ali que o Sinédrio tem inveja de Jesus. Não é tão legítima assim a acusação. Então parece que ele entende assim, talvez o Sinédrio não goste de Jesus. Pois o versículo 10 diz: pois ele bem percebia que era por inveja que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Então Pilatos percebe que Jesus não é um problema político de fato, que os líderes estavam tentando apresentar como se ele fosse. E aí o versículo 9 parece sugerir que talvez a multidão, na mente de Pilatos, talvez a multidão goste de Jesus. O Sinédrio talvez não goste, mas a multidão talvez sim. Então, se a multidão está pedindo aqui para que Pilatos faça como de costume, então vamos fazer o seguinte: vocês querem que eu solte o rei dos judeus? É a multidão que pede para Pilatos fazer como de costume. Versículo 11: mas os principais sacerdotes incitaram a multidão no sentido de que eles soltassem, de preferência, Barrabás. A multidão inicialmente parece vir simplesmente para pedir o costume, para lembrar o costume da libertação. Pilatos vai lá, sugere Jesus, mas os sacerdotes incitaram a multidão. E a palavra aqui, incitaram, ela dá uma ideia de agitar, de estimular, de persuadir. Marcos deixa claro para nós aqui que os líderes exerceram uma influência muito grande sobre a escolha da multidão. Mas isso não elimina a responsabilidade da multidão. Foi a multidão que gritou lá: crucifique-o. Ela de fato é influenciada, mas é ela que escolhe Barrabás em vez de Jesus. Porque você vai perceber que no texto do versículo 11, tem uma expressão muito importante aqui, que é: de preferência soltasse Barrabás. Então não é simplesmente assim, vamos fazer o seguinte: libertem Barrabás. Não é esse o objetivo. O objetivo é: escolham Barrabás em vez de Jesus. Prefiram um criminoso como Barrabás em vez de Jesus. Ele é melhor para nós, para o nosso interesse, do que Jesus. Então Pilatos lhe perguntou: o que então vocês querem que eu faça com este a quem vocês chamam de rei dos judeus? E eles gritaram: crucifique-o. Irmãos, a cruz é um símbolo religioso do nosso tempo. A cruz tem, hoje para nós a cruz tem uma beleza estética tão verdadeiro, isso é tão verdadeiro, que nós temos uma cruz imensa aqui atrás. A cruz tem uma beleza estética que as pessoas fazem tatuagem de cruz. Elas não vão para a igreja nenhuma, não são nem protestantes, nem católicos, nem nada, mas tem uma tatuagem de cruz. Adesivo de cruz em formato de fé, você já deve ter visto por aí, não é? Cruz hoje é normal, tem em todos os lugares. Tem anel com a cruz, brinco de cruz, colar de cruz, uma série de coisas. Mas cruz, naquele período de Jesus, a cruz era um sinal de tortura. Não era um sinal belo, ou que representasse. Quando alguém vê uma cruz hoje, vê alguém com uma corrente, uma cruz, fala assim: essa pessoa talvez seja religiosa. Naquele período, cruz era um sinal de tortura, de sofrimento, e era também um sinal de autoridade romana. Crucificar alguém naquela época era como se Roma estivesse dizendo assim: quem manda aqui é a gente, não são vocês. Há um relato, e a memória agora me trai, mas há um relato de que os romanos chegaram e fizeram tanta cruz com a morte das pessoas, tanta crucificação, que faltou madeira para crucificar, de tanta cruz. E era um jeito de chegar e dizer assim: nós somos autoridade desse lugar. E a multidão está dentro dessa cultura e desse contexto. Então a multidão dizer o seguinte, quando Pilatos pergunta: o que vocês querem que eu faça então com isso? Eu solto ele, tá? Mas Jesus, eu faço o quê? E quando a multidão sugere: crucifica-o,
É como se a multidão estivesse dizendo assim, ó, mostre para ele que ele não é rei coisa nenhuma. Que quem é rei, que quem governa aqui, quem é autoridade aqui não é ele, é Roma. É como se a multidão estivesse dizendo assim, nós não reconhecemos a autoridade dele, nós reconhecemos a autoridade de César. E essa é a multidão que no capítulo 11, Jesus entra em Jerusalém e estão gritando, hosana nas maiores alturas. E aí Pilatos lhe disse, crucifica-o, que mal ele fez? O que esse homem fez de errado? Porém eles gritavam cada vez mais, crucificam, crucificam. Pilatos sabe que Jesus é inocente, irmãos. Pilatos percebe que não tem evidências suficientes para a condenação de Jesus. Mas a multidão não apresenta o crime de Jesus. Quando Pilatos pergunta que mal ele fez, a multidão não se preocupa e diz assim, tá, vamos regularizar esse negócio. A gente não pode sair matando qualquer um por aí, quem a gente não quer. A gente precisa fazer as coisas com honestidade, com justiça, com verdade. Mas a multidão não procura isso. Eles só gritavam cada vez mais. E aqui você observa que o homem cujo crime é conhecido dessa multidão, Barrabás, que foi condenado de fato, que era um criminoso de fato, foi liberto. E o homem contra quem nenhum crime, nenhuma prova foi estabelecida, Jesus Cristo, é condenado. Isso por quê? Porque a multidão foi incitada pelo Sinédrio, pelos principais sacerdotes. Mas isso também porque a multidão muitas vezes só quer ver sangue. Deixa eu abrir um parênteses aqui, muito importante. Recentemente abri o meu Instagram e vi uma notícia, naturalmente, como eu já disse. E uma notícia acontecia aqui na estação José Bonifácio. E nessa notícia parece que um homem foi pego fazendo alguma coisa obscena. Eu não sei. Não consegui na reportagem, que era muito breve ali, a tira era muito breve. Não consegui detectar se ele estava vendo alguma coisa no celular, se ele estava fazendo algum ato sexual público, alguma coisa assim. Eu sei que ele fez alguma coisa obscena. E o vídeo só mostrava as pessoas que tiraram ele da estação. E você tinha homens assim, jogando coisa, chutando, dando soco, e ele tentando sair, andar. Tem um momento que alguém pega um extintor para dar na cabeça dele. E aí alguém impede de acontecer. E o que é interessante é que nessa breve cena, o que me chamou a atenção é que algumas dessas pessoas estão sorrindo enquanto agridem ele. Eu não estou dizendo que esse homem está correto, é óbvio que não. Mas o que você percebe naquele momento é que a maioria daquelas pessoas só estavam aproveitando uma oportunidade para porem para fora a violência do seu coração. É só isso. É só uma oportunidade para poder agredir alguém e não se sentir mal por isso. É uma boa desculpa para agredir alguém e ser de uma forma justificada, digamos assim. Parece que a multidão só quer ver sangue. Da mesma forma, parece que está tão empolgada ali, em êxtase, que só quer ver sangue. O Sinédrio incita, a multidão parece ser tomada de ódio porque grita cada vez mais. Mas há uma outra razão do porquê Jesus é condenado no lugar do criminoso. E o versículo 15 diz, então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhe soltou Barrabás. E depois mandou açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. É interessante, porque Marcos não diz o seguinte, então Pilatos se convenceu da culpa de Jesus, percebeu que de fato Jesus era perigoso para Roma e então condenou ele. Ele não diz isso. Ele não diz, Pilatos descobriu novas evidências, então por isso ele condenou Jesus. Ele apenas diz, querendo contentar a multidão, Pilatos condena Jesus. Por quê? Para contentar a multidão. Essa é a resposta de Pilatos para Jesus. Ele sabe que os sacerdotes agem por inveja, ele sabe que não existe acusação convincente sobre Jesus. A pergunta que ele faz, que mal ele fez?
permanece sem resposta por a multidão, pelo Sinédrio e os seus acusadores, e mesmo assim ele condena Jesus. Por que ele faz isso, irmãos? Conforto, comodidade, conveniência. Pilatos sabe que Jesus é inocente, mas ele faz aquilo que resolve o seu problema político. Eu tenho um problema aqui, eu preciso resolver, senão isso aqui vai virar uma bagunça. Pilatos é um pragmático. Pilatos só quer resolver o problema. Pilatos não se importa tanto com o que é verdadeiro, com o que é justo, com o que é correto. Ele só quer o que funciona. Isso parece a mentalidade do nosso tempo. Nosso tempo hoje não está muito preocupado em saber o que é verdade. Nosso tempo está preocupado em dizer assim: funciona ou não funciona isso? Funciona. Então tá beleza. Se é certo, se é correto, se é justo, isso é outra história. A questão é, funciona? É pego? Pilatos é um pragmático. Então, Barrabás é solto e Jesus é condenado. E é interessante porque não há detalhes do açoite de Jesus, apenas da substituição. A pergunta central desse texto, irmãos, está no versículo 12, que é: o que fazer com Jesus, o Rei dos Judeus? Todo mundo nessa cena está respondendo essa pergunta. Todos eles estão respondendo: o que nós vamos fazer com Jesus? Os líderes respondem com inveja, com ódio e um desejo pela morte de Jesus. A multidão responde gritando: crucifique-o. Pilatos quer ver apenas, Pilatos quer apenas não ver esse problema. Quer apenas não ter mais um problema. Sumir nesse problema, não importa o que fizeram com Jesus. Desde que eu não tenha problema, tá bom. Então Marcos coloca esse texto e ele parece se desenvolver de um modo em que ele procura uma resposta do leitor. Como se ele estivesse dizendo assim: e você, o que você fará com Jesus? O que você vai fazer com Jesus, o Rei? Os principais sacerdotes rejeitam Jesus por inveja. Marcos é explícito nisso. Pilatos percebe que por inveja eles haviam entregado Jesus. Então a rejeição deles nasce de um coração que sente-se ameaçado por Jesus de alguma maneira. Jesus parece representar uma perda de posição, uma perda de influência, de autoridade do Sinédrio. Jesus ameaça o que eles pensam possuir, que é prestígio da multidão, que é autoridade, que é alguma influência sobre essa multidão, algum controle religioso. E Marcos não especifica exatamente o objetivo da inveja nesse texto, mas ele já havia mostrado anteriormente, desde o início, desde o capítulo 3, essa crescente hostilidade provocada pela autoridade, pela popularidade de Jesus. E o Sinédrio se incomoda com isso. Eles querem eliminar Jesus, eles querem eliminar aquele que parece colocar em ameaça o que deveria ser o seu lugar. Então eu pergunto: Jesus é uma ameaça para você? Jesus é uma ameaça para o seu prestígio, para a sua autoridade, para a influência que você julga ter? Jesus é uma ameaça para aquele sentimento que você tem de que você é bom o suficiente para morar no céu, e se você pudesse não precisaria de Jesus para ser salvo? Jesus é uma ameaça porque ele chega a dizer assim: você é um pecador e você não quer aceitar isso? É curioso, não só isso, mas alguns homens, eles veem Jesus como uma ameaça para a sua autoridade no lar. Sabe, como se ele dissesse assim: ó, até Jesus chegar, essa mulher era só minha. Eu era o único homem dessa mulher. Agora tem Jesus aqui nessa história e eu tenho que ficar disputando minha esposa com ela. Parece que Jesus é uma ameaça para a sua autoridade. Jesus não quer disputar sua esposa com você, meu irmão. Meu amigo, Jesus não quer disputar sua esposa com você. Jesus quer que você entenda que Ele é o seu Senhor. E que você lidere a sua família corretamente para o seu bem, para o bem da sua família e para a glória de Deus. Jesus é uma ameaça para você. Jesus é uma ameaça para o seu prestígio, para a sua autoridade, para a influência que você acredita ter, que você julga ter. Jesus não foi rejeitado apenas quando alguém diz
que não crê nele. Essa é uma forma de rejeição, eu não creio em Jesus. Mas ele também pode ser resistido quando ele começa a ameaçar aquilo que nós não queremos entregar a ele. Nós queremos Cristo desde que ele não toque no nosso prestígio, desde que ele não toque na nossa autonomia, desde que ele não toque no nosso dinheiro. Sim, nessa igreja nós também falamos de dinheiro, não como alguns lugares, mas dinheiro também faz parte da sua vida, irmão. E lembre-se, novamente é uma oportunidade para dizer, muita resistência que nós temos para falar de dinheiro na igreja, não é porque nós somos virtuosos ou estamos preocupados com o nome de Jesus, com a fama de Jesus. Muita da nossa resistência com relação ao dinheiro é porque nós temos medo que Jesus ameace o controle do nosso dinheiro que nós acreditamos ter. Jesus, nós queremos que Cristo, desde que Ele não altere nossos planos, nossos projetos, nossos sonhos. Você planejou, daqui 10 anos é assim que você quer estar. Então eu quero Jesus, desde que Ele me ajude a chegar nesse lugar. Mas se Ele ameaçar essa posição, eu já mantenho distância. Meus irmãos, Jesus não veio apenas para ocupar um espaço na nossa vida, na nossa agenda. Jesus veio como um rei. Ele é rei. E deixe-me explicar uma coisa aqui que talvez haja muita confusão em nosso meio ainda. Jesus não é um rei que pede permissão. Ele não está pedindo permissão, dizendo assim, deixem eu governar a terra, deixem eu governar o céu. Jesus diz em Mateus 28, 19, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele tem essa autoridade. Cabe a você se sujeitar ou viver em rebeldia diante dela. Então eu pergunto, o que na sua vida hoje você considera tão precioso que quando Cristo ameaça tomar esse lugar, seu coração começa a resistir a Ele? Talvez você ouça essas palavras agora e diga assim, eu acho que não tem nada, eu acho que não tem nada. Mas se Deus pedisse o seu filho, como Ele fez com Abraão, e se Deus lhe pedisse o seu filho, como Ele fez com Abraão, Ele não vai pedir, mas e se Ele pedisse? E se Ele pedir? Existe ainda alguma coisa no seu coração que ocupa o lugar de Jesus? Talvez você não cultue o seu filho num domingo de manhã, mas cultue ele a semana inteira. Eu não consigo abordar todas as ameaças do nosso coração, mas tem tanta coisa. Nosso conforto, nossa autoestima, tem tantas coisas. Nossa privacidade, tem tantas coisas. A minha oração é que, apesar da minha limitação, que o Espírito Santo fale ao seu coração e revele essas ameaças, porque eu não sei dizer quais são. É interessante porque essa semana eu tive uma conversa muito interessante com alguém, uma conversa muito honesta, e foi muito bom porque eu fui dormir assim pensando, sabe? Há tempos alguém não botava o dedo na minha cara e me enfrentava daquele jeito, positivamente, viu? A ponto da pessoa dizer assim, sabe esse medo que você está sentindo aí? Isso é porque você não se entregou completamente a Jesus ainda. Por isso que você vive assim. O Salmo 19, verso 14 vai dizer que há pecados que nós nem mesmo sabemos que existem no nosso coração. A minha oração é que você ore como Davi no Salmo 19 e peça ao Senhor para que Ele revele o seu coração para Ele. Porque os líderes amavam tanto aquilo que parecia Jesus ameaçar, que eles preferiram matar Jesus do que se render a Ele. Mas Pilatos não. Pilatos é diferente. Pilatos, ele não parece
movido por essa hostilidade. Pilatos parece ser indiferente de Jesus. Ele não parece sentir ódio de Jesus, sabe? Então, Pilatos, ao contrário do Sinédrio, ele percebe a fragilidade, a falsidade das acusações e, aparentemente, ele sabe que Jesus não merece aquilo. Então, aparece o pecado de Pilatos no versículo 15. Ele toma a sua decisão não baseada em quem é Jesus, se ele é ou não de fato o rei, mas ele toma a sua decisão apenas querendo contentar a multidão. Ele troca a justiça, a verdade, a conveniência. Ele só não quer ter problemas, é isso. Então Pilatos nos mostra que não é preciso odiar Jesus para rejeitar Jesus. Nós pensamos às vezes que quem rejeita Jesus é só aquela caricatura do Instagram lá, militando contra Jesus ou algo nesse sentido. Mas Pilatos é uma evidência de que não é preciso odiar Jesus para rejeitá-lo. Talvez você até se simpatize com ele. Talvez você até sinta uma admiração por Jesus. Às vezes, meus irmãos, basta amar mais a aprovação das pessoas, amar mais a tranquilidade, amar mais a própria conveniência para negar e rejeitar Jesus. Esse é o perigo, e é um perigo muito mais próximo de nós do que nós imaginamos. Quantas vezes nós sabemos o que Cristo exige na sua palavra, nós sabemos o que é certo, nós sabemos como devemos ser, como devemos agir, como devemos caminhar, mas nós pensamos, o que as pessoas vão pensar de mim? Mas que problema isso vai me trazer? Ou o que eu vou perder se eu fizer isso? E você talvez esteja olhando isso, falando assim, isso talvez não seja comigo. Vamos só colocar uma palavra na mesa: evangelismo. Vamos só colocar essa palavra na mesa: evangelismo. E ela é suficiente para mostrar a nós como nós tememos mais a multidão, mais aos homens, do que a Deus. Como nós muitas vezes recuamos diante de oportunidades, porque pensamos, o que vão pensar de mim? Se trouxer algum problema para mim, isso. Pilatos então sacrifica a justiça, sacrifica a verdade, para preservar a própria paz. Quando obedecer a Jesus, quando submeter-se a Jesus, entre em conflito com agradar as pessoas, entre em conflito com evitar os problemas, entre em conflito com preservar o nosso conforto, a nossa comodidade, quem determina a sua decisão? Quem dá a última palavra das suas decisões? São as outras pessoas, o temor das outras pessoas, a comodidade? Você só não quer ter problemas? Irmãos, isso está em tantos lugares. Isso às vezes está no trabalho, você não quer ser taxado de careta, de crentão, nem sei se existe careta mais hoje, mas você entendeu? Isso às vezes é em casa. Homens que estão liderando o seu lar e aí precisam dizer não para sua esposa, que você ama muito ela. Mas em nome da comodidade, você sabe que deve dizer não. Você sabe disso. Mas em nome da comodidade eu não quero ter problemas. Então tudo bem, não, pode ser. Vai lá, está tudo certo. E você sabe que não é isso que deve ser feito. Quantas decisões você toma que no final elas são tomadas baseado no seu conforto e não em honrar ao Senhor Jesus? Algumas pessoas negam a Cristo por conveniência. Outros homens, por exemplo, parecem crer em Cristo, vão à igreja, mas é apenas para não desagradar a esposa. A sua decisão ainda é feita somente pela conveniência, pelo conforto, só para não ter problema. Mesmo que se pareça, está decidindo por Cristo. Que o Senhor
Convença os irmãos aonde há comodidades que você está negociando com Jesus. Mas existe a multidão. E a multidão representa ainda uma outra forma de responder a Jesus. Porque a multidão é manipulada, certo? A multidão foi manipulada. Os principais sacerdotes incitaram a multidão no versículo 11. Então isso é interessante porque isso não torna a multidão inocente. Porque é ela que responde: crucifica-o. Então Marcos mostra a facilidade com que ela é conduzida por outras vozes. As pessoas não tomaram a decisão conscientes porque refletiram, mas porque foram incitadas. É uma rejeição influenciada, é uma rejeição coletiva, é quase uma capitulação à pressão. A pressão vem, então você cede. Ser influenciado não nos torna inocentes. Ser influenciado não nos torna inocente. Nós podemos formar nossa opinião sobre Cristo, sobre a palavra do Senhor e sobre o que é certo, simplesmente repetindo as vozes ao nosso redor. As vozes da multidão, da cultura, da multidão dos amigos, da multidão da família, a voz da multidão das pessoas que nós admiramos, até mesmo a voz de líderes religiosos, de pastores. Quem está formando as suas convicções? Existe uma forma de rejeitar Cristo que não nasce de uma decisão cuidadosamente refletida. Ela é simplesmente um seguir a multidão quando ela começa a gritar. Algumas pessoas rejeitam Cristo não porque conheceram a Cristo e não gostaram do que viram. Elas estão rejeitando um falso Cristo. Um falso Cristo que foi apresentado a elas por terceiros. A maioria das conversas que eu tenho com as pessoas que ainda não confessaram a sua fé em Jesus, e quando nós entramos nesse assunto, a maioria dessas conversas revela que o que elas negam não é Jesus. O que elas estão rejeitando não é o Evangelho. É uma falsa ideia de quem é Jesus. Uma falsa ideia de o que é o Evangelho. É impressionante que a maioria da multidão rejeita e coloca em conflito conflitos que não existem com Jesus. Do tipo assim, mas Cristo e a ciência? Mas esse conflito não existe. Quem falou que ele existe? Quem disse que existe um conflito entre Cristo e a ciência? Nunca existiu. Os céus proclamam a glória de Deus, em Salmo 19. E se os céus proclamam a glória de Deus, a ciência estuda como a glória de Deus é manifesta. Acabou. Não está em conflito isso. Como se Cristo estivesse em conflito com a lógica, ou Cristo e o amor. É Cristo, mas e como é que a gente ama? Então preferem Barrabás, não porque conhecem a Cristo e rejeitam, mas preferem Barrabás porque a multidão está gritando Barrabás. Jesus está sendo acusado diante de Roma precisamente como alguém que reivindica realeza. Alguém que é rei, segundo a acusação. Pilatos pergunta no versículo 2, você é o rei dos judeus, né? Então quando chega a hora de escolher, a hora da multidão decidir quem eles querem, eles preferem um homem que é efetivamente, que ele tinha de fato participado de uma revolta, um homicídio contra a ordem. Ele de fato era um revolucionário. E aqui existe uma ironia enorme, porque eles rejeitam o rei acusado de revolução contra Roma e escolhem o revolucionário de verdade, que estava matando gente por causa da sua revolução. E nós vimos aqui, até aqui, desde o início desse sermão, o que nós temos percebido aqui é o que os pecadores fazem com Jesus. O que os pecadores fazem com Jesus? Se tem inveja, pragmatismo, manipulação, rejeição. Mas agora, nós precisamos responder uma outra pergunta. E a pergunta é:
E o que Jesus faz com os pecadores? Nós vimos o que os pecadores fazem com Jesus, o que nós fazemos muitas vezes com Jesus, mas o que Jesus faz com os pecadores? E Barrabás nos ajuda a entender isso. Observe essa estrutura. Barrabás é culpado, condenado, ele é preso, então ele é liberto. E Jesus é inocente, sem crime, ele está livre, digamos, para ser absolvido, mas esse é condenado. Barrabás recebe aquilo que Jesus merecia judicialmente, que é a liberdade. Barrabás sai livre, e Jesus recebe aquilo que Barrabás merecia, que é a condenação. E Marcos é interessante como Marcos coloca, ele é habilidoso. Algumas pessoas pensam que os evangelistas não sabiam escrever, mas há tanta beleza na estrutura do livro de Marcos, que nós precisaríamos estudar isso, talvez no EBD, para perceber. Marcos ele não interrompe a narrativa para dizer ou para comentar o que está acontecendo aqui, mas ele descreve Barrabás de um modo e coloca Jesus como um substituto, como se estivesse representando, como se estivesse dizendo assim, isso aqui é uma representação da expiação substitutiva, de Jesus morrendo em lugar dos pecadores. No livro de Marcos, ele nos deu, digamos que uma chave interpretativa para aquilo que está acontecendo aqui agora. No capítulo 10, versículo 45, Jesus diz que ele é o Filho do Homem que veio para dar a vida em resgate por muitos. E Barrabás funciona nessa narrativa como uma espécie de dramatização histórica dessa substituição de Cristo pelos pecadores. Eu não estou dizendo com isso que Barrabás é uma cabeça federal da humanidade. Eu não estou dizendo que Barrabás representa todos os pecadores. Eu não estou dizendo que Barrabás se converteu, Jesus tomou o lugar dele e Barrabás virou um cristão depois disso. Não, o texto não está dizendo isso. Mas o que acontece aqui, meus irmãos, é um culpado que vive porque o inocente ocupa o lugar da sua condenação. E isso está acontecendo e sendo revelado historicamente, representado historicamente, desde o início das Escrituras. Desde Gênesis 3, quando um cordeiro é morto para cobrir o corpo da nudez do pecado de Adão. É isso que Jesus está fazendo. É exatamente isso, um culpado que vive porque o inocente ocupa o lugar da sua condenação. E é exatamente esse caminho que Jesus está trilhando quando ele vai para a cruz. Aos que estão aqui entre nós hoje, que resistem Jesus, porque Jesus é uma ameaça para aquilo que querem preservar no seu coração, e esse talvez seja você. O convite nessa manhã é: pare de proteger o seu trono, pare com isso. Cristo não veio negociar um espaço com você. Cristo não é um Senhor com toda a autoridade no céu e na terra perguntando o que ele pode ou não fazer. Cristo veio e ele é rei. Então o convite é: pare de ser tolo. Essa guerra já está ganha. Já está ganha, sabe? Como se nós estivéssemos em uma guerra e essa guerra foi vencida já. O general já caiu. O líder desse exército já caiu. Mas a gente continua lutando ainda. A batalha já está ganha, já. Acabou. Pare com isso. Cristo já venceu. Ele já é rei. Entregue aquilo que você insiste ainda em chamar de seu. Entregue isso, porque não há um centímetro quadrado do qual Cristo não possa dizer: é meu, é tudo dele. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Você também é dele. Você pode entregar todo o seu coração a ele, toda a sua vida a ele,
todas as áreas da sua vida a Ele. Você pode fazer isso porque Cristo Jesus, o Rei, que exige tudo de você, é o mesmo que entregou a si mesmo na cruz por você, mesmo sendo você o merecedor dessa cruz. Mas talvez os que rejeitam a Jesus por conveniência, e se você também é um desses que rejeita Jesus por comodidade, não troque a verdade por uma aparente tranquilidade. Não deixe que o medo das pessoas, o medo dos seus amigos, o medo dos problemas que podem vir ao negar-se a si mesmo e ter que tomar a sua cruz, o medo das perdas, não permita que essas coisas, esse medo, te impeça de decidir por Jesus. Submeta-se a Cristo, ainda que isso lhe custe tudo na sua vida, ainda que isso lhe custe a sua vida. E quando eu digo a sua vida, eu não estou me referindo necessariamente à sua morte, porque muitos de nós morreriam facilmente por Jesus, mas o convite de Jesus nesse dia é que você viva para Ele a sua segunda-feira. E você pode fazer isso, porque aquele que chama você para perder tudo por fidelidade a Ele, é o mesmo que deixou tudo, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes tomou a forma de servo e se humilhou até a morte, morte de cruz, para te dar vida, te dar tudo o que você precisa. Ele já garantiu tudo o que você realmente precisa, que é a vida eterna, e não só a existência eterna, mas a vida, porque a vida só pode ser vivida, só merece ser vivida eternamente, em comunhão com esse Deus, e Ele garantiu isso, ao saciar a ira de Deus na cruz. Mas talvez você seja dos que são levados para a multidão, incitado por alguém. Não entregue a sua consciência a outras pessoas, a outras vozes. Conheça Cristo de verdade. O convite é: conheça Cristo por aquilo que Ele realmente é, não uma ideia que fizeram na sua cabeça. Ouça a palavra dEle, leia a palavra dEle, tenha comunhão com o Senhor na oração, conheça esse Deus, esse Senhor, e responda a Ele, e responda a Ele, não à multidão, responda a Ele. Vinde a mim. Esse é o convite do Rei crucificado, amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, o Senhor está nos convidando a ir a Ti desde o capítulo 1 deste livro. E nessa caminhada de discípulo, de servos do Senhor, nessa caminhada nós somos tentados muitas vezes a não ir ao Senhor, e por isso nós nos humilhamos diante do Senhor nessa manhã. Oramos a Ti, pedimos a Ti, Senhor. Nós suplicamos a Ti, Senhor. Esmague o nosso coração, Pai. Derrube toda altivez, todo orgulho, toda soberba, Pai. O Senhor conhece os ídolos do nosso coração, o Senhor conhece a resistência do nosso coração. Muitas vezes, como o sinédrio, trajada de uma ação boa para o mundo. O Senhor nos conhece, Pai, por isso eu rogo ao Senhor: quebre o nosso coração, esfarele o nosso coração, Pai. Nos humilhe nessa manhã de um modo em que o Senhor seja honrado, glorificado e exaltado. Faça isso, Senhor, nessa manhã, para a sua glória. Nós queremos responder positivamente, com alegria, com culto ao Senhor, com a nossa vida, a essa verdade que o Senhor Jesus é Rei, Rei de fato. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos. Amém.